Boa noite a todos, amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus, nosso mestre e amigo, esteja conosco nas nossas casas, aonde estivermos, que possam sermos beneficiados com essa luz divina, com essa luz de amor, que é Jesus. Estamos, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade feliz de estarmos sempre unidos pelo coração, juntos, para trabalharmos para o nosso engrandecimento através do conhecimento e o esforço que fazemos para pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, todo o seu Evangelho. Então, só temos que agradecer sempre a Deus, a doutrina espírita, que vem nos trazer luz, entendimento, que vem nos transformar através das suas informações, doutrina de amor, que nos consola, que nos faz pessoas melhores, né? Porque a gente começa a compreender a razão da nossa vida, a gente começa a compreender os porquês, né, da problemática que existe no nosso viver. Então essa doutrina, ela é muito, vamos dizer assim, não só educadora, mas ela nos faz desenvolver o sentimento de resignação, de devoção, né? Através do entendimento, né? É como a gente sempre diz, não nos ensina uma fé pela fé, mas uma fé pela lógica, pelo raciocínio, né? Mostrando sempre a grandeza de Deus, o amor de Jesus, buscando sempre aquela finalidade que teve Jesus de vir à Terra para nos tornar, para nos ajudar a ser criaturas felizes. E isso é muito importante. E nesta noite, hoje, como comemora-se, a cristandade comemora hoje o Dia de Todos os Santos, e eu espero que todos os santos me ajudem, me dê inspiração. E amanhã se comemora o Dia dos Mortos. Será que amanhã se comemora o Dia dos Mortos? Eles estão mortos? Eles vivem? Eles sentem vamos dizer assim, eles sentem quando nós estamos pensando nele? Ou será que só esse dia 2 de novembro, que será comemorado amanhã, né? Será que só nesse dia a gente deve lembrar deles? E eles vêm nos assistir, será? Atendendo ao dia, porque é o dia. A gente vai estudar no Livro dos Espíritos, meus irmãos. Tem umas perguntas muito lógicas e uma resposta com grandes sentidos que vem nos dizer o que é a comemoração para os mortos. O que significa a comemoração para os mortos? Será que quando a gente vai ao cemitério, vai lá, leva aqueles buquês de flores lindos, né? Até por sinal, às vezes é muito caro, porque as flores são caras, a gente acende muitas velas, a gente faz um verdadeiro enfeite ali naquele túmulo. Será que é isso que vai tocar o coração daquelas criaturas que nos antecederam no mundo espiritual? Será, meus irmãos, que nós que tivemos pessoas que amamos, pessoas que foram carinhosas, pessoas que nós temos dever de gratidão com ela, pessoas que foram importantes na nossa vida, será que a gente só se lembra dela nesse dia? Será?
Ou será até que por um sentimento de amor, nós devemos orar sempre por elas, agradecendo, pedindo a Deus que dê a essa pessoa muita paz, muita luz, porque não são todas as criaturas que saem aqui da terra que vai chegar no mundo espiritual feliz e bem com a vida. Não são todos. Nós somos criaturas imperfeitas, nós temos os nossos defeitos, muitas vezes não desenvolvemos os sentimentos de amor, de caridade, de perdão, que eram necessários para o nosso engrandecimento. Então a gente às vezes não faz isso. Então a gente chega no mundo espiritual, muitas vezes perturbados, sentindo isolados, chorosos, não aceitando aquela situação que ele está. Então nós temos o dever e a obrigação, o sentimento cristão, de orar por esses irmãos que foram queridos e até por aqueles que às vezes a gente nem conhece, mas que dentro desse sentimento de fraternidade para com eles e de amor, a gente possa enviar uma energia saudável, porque com certeza absoluta eles irão sentir uma paz diferente. Porque as nossas orações, elas são transmitidas muitas vezes pelos espíritos amigos até os superiores, que levam as nossas vibrações, os nossos pedidos para aquelas criaturas que precisam. Se ora até para o espírito que está, vamos dizer, para nós no anonimato, mas eles sentem. Existe fatos que aconteceram, narrados por pessoas, né, que já têm muito tempo de doutrina espírita e que tiveram a oportunidade de conversar com irmãos que já estão do outro lado e que eles sentiam em certos momentos, certas horas da noite. Por exemplo, um caso foi muito conhecido, uma irmã nossa que ela doou um órgão, o órgão dela foi doado para uma pessoa aqui na Terra, e toda noite, quando chegava aquelas horas, assim, mais ou menos 10 horas, exatamente a hora que a pessoa vai se recolher, uma entidade no mundo espiritual, ela sentia uma paz de espírito tão grande, ela sentia uma coisa tão boa dentro dela, um sentimento de paz, de felicidade. E certo dia ela perguntou ao mentor, uma pessoa que orientava ela lá na vida espiritual, o porquê disso. Porque ela sentia, né, essa sensação de felicidade e de paz todas as noites naquela hora. Aí foi quando o irmão ensinou para ela, informou para ela, que era porque um dos órgãos dela que foi doado para uma pessoa, essa pessoa todas as noites agradecia a ela, mesmo sem conhecer, e pedia a Deus que desse para ela muita paz e muita luz. Então a gente observa que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles chegam até aquelas pessoas. E é exatamente isso que eu vou me basear hoje no Livro dos Espíritos, que ele traz umas perguntas tão importantes para o nosso conhecimento, né, para nosso desenvolvimento, para que a gente tenha uma visão diferente de mundo. Então a gente vai perceber que para os espíritos, será que aquelas comemorações que se fazem de muitas flores, de muitas velas, e, sabe, aquele ritual, será que ele está ali para presenciar? Será que aquilo faz bem a ele? O que é que faz bem de fato a um espírito que está já no mundo espiritual? Então, Kardec, na pergunta 320 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim aos irmãos: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem deles os que amaram sobre a terra? Quer dizer, os espíritos ficam sensibilizados, se sentem felizes, porque a gente se lembra dele. Isso é bom para ele.
Aí os espíritos responderam: às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Percebeu aí? Se são felizes, quando a gente lembra dele, eles ficam mais felizes. Se são infelizes, para ele é um alívio, é um medicamento. Mas quando a gente está dizendo aqui, quando lembrar deles, não é ficar mentalmente, mentalizando o tempo todo eles, chamando, não é isso. Não é isso. Isso também não é saudável. Mas é a gente orar, lembrar muitas vezes dos bons momentos, né, que teve com essa pessoa, né, mandar pensamentos de alegria, de paz e de amor. É exatamente isso que vai fazer essas criaturas que estão no mundo espiritual se sentirem mais aliviadas, se sentirem melhor. Isso é tão gratificante, né? Então a gente tem essa certeza de que a lembrança é como aqui. Olha, fulano mandou um abraço para você, lembrou de você, a gente se sente bem, fulano lembrou de mim. Imagine no mundo espiritual, onde eles já estão com uma distância nossa através dessa energia diferente que é a nossa para o mundo espiritual. Então, lembrar deles, mentalizar bons pensamentos positivos, de fé, de coragem, de amor, é um lenitivo, é um bálsamo para esses espíritos. Isso é muito bom, meus irmãos. Pois bem, aí Kardec, na pergunta seguinte, ele diz: olha, esse dia de amanhã, o dia da comemoração dos mortos, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Será? Amanhã é um dia mais especial, solene para os espíritos? Aí ele pergunta ainda: eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Isso é interessante. Será que os espíritos vêm amanhã, porque amanhã é 2 de novembro, eles vêm, né, para junto de nós estamos junto nos seus despojos lá, onde eles foram sepultados, o seu corpo, né, inservível. Será que eles vão estar lá? Você acha que ele está lá? E a resposta bem lógica é a seguinte: os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia, como em todos os outros dias. Quer dizer, amanhã, minha gente, necessariamente, não é obrigado a gente ficar, vamos dizer assim, ou então só amanhã, orar pelos nossos mortos, já que amanhã é dia dos mortos. Será que essas criaturas, né, que às vezes foram pessoas tão importantes para a gente, e a gente só vai lembrar dela no dia 2 de novembro, onde estivermos, eles chegarão através do nosso pensamento. Podemos estar em qualquer lugar, na solidão, na multidão, aonde estivermos, não importa o lugar. O que faz que os irmãos venham até nós são os nossos pensamentos. Aí sim, eles vêm. Se a gente for, por exemplo, num cemitério amanhã, enfeitar tudo bonitinho, deixar lá tudo arrumadinho, mas se nós não estivermos em oração, pouco eles estão ligando, não estão nem aí. Mas não chegam mesmo, porque eles não estão preocupados com aquilo que a gente está botando de beleza no seu túmulo. Não faz sentido. Agora, aonde você estiver, eles chegam. Eu sempre digo, olha, eu não vou no cemitério exatamente porque eu aprendi com a doutrina espírita, e não é nenhuma crítica a quem vai, de jeito nenhum. Mas eu vou sempre, às vezes, no cemitério para ver se o túmulo está bem conservado. Eu mando limpar, eu mando arrumar, eu mando ver se tem algumas pedrinhas soltas para consertar.
Porque ali vai ser a futura casa minha e da minha família. Mas não vou no dia 2 de novembro. Não tenho nada para fazer lá. Porque as minhas orações eu faço sempre para os meus pais e para os meus familiares. Eu estou sempre agradecendo aquelas pessoas que fizeram parte da minha família. Eu estou sempre pedindo a Deus por ela, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos também, pelas pessoas que estão perturbadas no mundo espiritual que eu nem conheço. Essa é a nossa obrigação na condição de espíritas, que a gente sabe que há uma necessidade muito grande desse medicamento para os irmãos. Mas quem quiser ir ao cemitério, tudo bem, não tem problema nenhum. O que vale, como a gente sempre diz, e Jesus fala, e a gente vê que é isso que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos ensina através da doutrina espírita. Tudo na nossa vida, o que vale é o sentimento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quais foram os nossos interesses em fazer isso ou aquilo? Quais foram? Servir, ajudar, só para aparecer. Então tudo isso, o que vale são aquilo que vem de dentro do nosso coração. Então qualquer lugar é um lugar apropriado para a gente reverenciar, para a gente agradecer, para a gente pedir a Deus por essas criaturas. Pois bem, aí na pergunta seguinte, aí, esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas, que é a complementação dessa pergunta. Ele diz, nesse dia estão aí em maior número porque existe mais pessoas que o chamam, mas cada um vem por causa de seus amigos e não pela multidão do pessoal. Quer dizer, os espíritos não vão dizer, olha, mãe, tem muita gente lá no cemitério, a gente vai lá. Não, eles não vão. Eles não vão, como a gente diz, olha, ali tem uma festa, tá assim de gente, aí a gente corre tudo para ver. A gente vai para a festa. Eles não. Pode estar super lotado o cemitério. Mas aquelas pessoas que não estão sendo lembradas, eles não vão. Eles não chegam nem no portão. Porque a gente, como a gente sabe, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso amor que chama essas criaturas. Pois bem, na pergunta seguinte, os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, aí também comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles. Aqueles túmulos que a gente vê, que ninguém vai lá, que ninguém limpa, que ninguém ajeita. Uma vez eu passei quando eu ia no cemitério, eu botei uma velhinha lá para um túmulo desse. Disse, meu irmão, se você estiver por aqui, eu acendi uma velhinha, mas não sei. Porque eu não sei o que era, não vibrei ali. Não fez nenhum efeito. Então pergunta, eles se sentem pesarosos porque ninguém vai, né? Ninguém vai, como é que se diz, fazer uma homenagem a ele, ninguém vai chamá-lo, orar por ele. Aí os espíritos disseram, que lhe importa a terra? Para aqueles que já têm, meus irmãos, certo conhecimento, para aqueles que estão orientados, que já sabem que estão no mundo espiritual, para aquelas criaturas que sabem que não pertencem mais aqui na terra, se você não se lembrar dele, é como ele não está nem aí, ó. Então diz assim, não se prendem, os espíritos não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que o retenha o espírito. Não tem nada que prenda ele ali. Ele tem todo o universo para si. Meus irmãos, quando o Mestre Jesus disse que na casa de Deus, né, existe milhões de moradas, no mundo espiritual existe milhões de moradas para todos nós, o mundo, o universo é a nossa casa. Só os espíritos ainda empobrecidos se ligam, materializados,
ficam se ligando demais aqui à Terra. Mas a gente sabe que esse universo enorme que existe aí, com bilhões e bilhões de casas criadas por Deus para nos abrigar e entrarmos nela de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, o que o espírito vai se lamentar porque ninguém está olhando o túmulo dele? Porque ninguém está lá orando por ele. Ele tem mais, como diz, ele tem mais o que fazer do que estar preocupado e ligado aqui às coisas materiais. Então, isso é muito importante para todos nós. É consolador a gente saber disso. Porque a gente aprende a valorizar a vida material aqui. Mas aprende a valorizar muito mais a vida espiritual. E quando eu digo que a gente aprende a valorizar a vida material, é porque é dependendo dessa vida hoje que a gente está vivendo aqui, que vai depender o nosso amanhã. A gente pode saber, posso saber qual vai ser o meu destino amanhã quando eu perder meu corpo físico. Eu não sei exatamente como, nem você sabe. Mas a gente pensando assim, o que é que eu tenho feito aqui na Terra? Eu tenho colaborado para o melhoramento dos nossos irmãos? Eu tenho contribuído com o sentimento da piedade? Eu estou atendendo a um miserável, coitado, que precisa, muitas vezes, de uma alimentação, de um conforto espiritual, de qualquer necessidade. E eu tenho, você tem, e a gente não dá. A gente não atende. Então, isso é que é importante. A gente aprende com o Evangelho de Jesus que a grande importância para o mundo espiritual não é aquilo que a gente prega, mas aquilo que a gente prega e faz. E aquilo que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não têm grandes conhecimentos sobre a vida espiritual, mas são pessoas de um coração muito bom. São pessoas que não podem ver uma criatura sofrer, que vai ajudar, na medida das suas condições, ela vai ajudar. Então isso é que pesa para o mundo espiritual, isso é que garante a nossa passagem. É bom saber das coisas do mundo espiritual, como o Kardec perguntou aos espíritos, qual a importância da gente conhecer a vida espiritual atualmente, estando aqui na Terra. Qual é a importância? Aí ele diz, já estar vivendo uma situação, conhecendo uma situação, uma vida que a gente vai ter no futuro, conhecendo, mas não garante a felicidade. Se fosse assim, só os espíritas chegariam lá todos felizes, e não é. Muitas vezes chegam lá mais infelizes do que certas criaturas. Porque a gente se acha muitas vezes que, como a gente sabe que tem a reencarnação, que a gente sabe disso, já leu aquilo, tal, já leu toda a codificação, mas no dia a dia a gente não fez o menor esforço para se melhorar, para colaborar, para servir aos outros, para fazer aos outros aquilo que a gente quer para os outros, como fala Deus, que fala Jesus. Se a gente não fez isso, meus irmãos, não interessa o nosso conhecimento. Nenhum interessa. Agora, o conhecimento associado à prática do bem, esse é que é o ideal. Esse é o perfeito. E essa é a razão de estarmos aqui na Terra. Essa é a grande razão de estarmos aqui na Terra. Para a nossa melhora espiritual. Tudo aqui faz parte da nossa vivência. Mas o objetivo da nossa vida aqui na Terra é ser melhor do que quando chegamos. É chegar no mundo espiritual melhor do que quando saímos de lá. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Pois bem, então vamos lá. Uma das perguntas que Kardec fez em relação às comemorações aos mortos, ele pergunta assim: a visita ao túmulo
dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. É bom a gente lembrar disso aí. Vamos lá? Eu vou ao cemitério amanhã. Visito o túmulo. Visito. Não faço nenhuma oração. Mas eu fico em casa e faço aqui minhas orações. Aí a pergunta é: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que a prece feita em sua intenção? Eles disseram: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração, meus irmãos. Nós estamos, por sinal, falar nisso, que nós estamos, que os espíritos são sensíveis às nossas orações. Eu tenho escutado dos irmãos, de pessoas, até da própria doutrina, dos espíritos, a necessidade que hoje nós temos de fazer orações sempre para aquelas pessoas que nem conhecemos. Essas criaturas que desencarnaram com a Covid-19, que foi essa pandemia que ainda não acabou, né? Para a gente não acabou, mas para muita gente acha que já acabou, que não estão se prevenindo. Pois bem, que devemos orar por essas criaturas. Porque muitas vezes, e na sua maioria das vezes, os irmãozinhos dizem que elas estão chegando no mundo espiritual, sem aceitar a morte, sem consciência de onde está, não sabe o que está fazendo, não aceita. E isso é muito importante que nas nossas orações peçamos a Deus e a Jesus que envie os mensageiros de paz e de luz, os espíritos trabalhadores do Senhor, que ajudem essas criaturas. Eu assisti uma palestra de uma irmã, ela é espírita, trabalha na mediunidade, e ela falando um grande trabalho que ela fez em um hospital, que o guia espiritual dela pediu para ela ir para o hospital, e ela disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer no hospital amanhã? Vá, chegue na recepção, fique sentada. Ela disse: eu vou obedecer, né? Porque eles têm uma visão que ela não estava vendo. E ela disse que sentou, chegou um rapaz, sentou junto dela, daqui a pouco chegou outro homem, sentou junto dela. E ela percebeu que aquelas pessoas não estavam no corpo mais não. E ela disse que foi chegando, e foi chegando, e foi chegando mais gente. Ela disse que quando viu daqui a pouco a recepção, ninguém sabia mais quem estava no corpo e quem estava fora do corpo. Prova aí que ela tem uma evidência muito grande, né? Pois bem, ela foi convidada a ir para lá, para trabalhar com aquelas criaturas que ainda estavam lá no hospital, que já tinham, quer dizer, morrido, né? Porque desencarnados ainda estavam tudo ali presos, né? Que estavam ali, e o guia espiritual dela foi ali com ela para fazer um trabalho de resgate, tirar eles dali e ser recambiado para as colônias, para os hospitais espirituais. A gente tem uma necessidade muito grande de sempre de orar pelas essas pessoas, e principalmente agora, nessa pandemia, né? Pois bem, tem uma pergunta aqui que diz assim: de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Olha, ainda tem gente que diz assim: olha, quando eu morrer, não me enterre em tal lugar, eu quero ser enterrada ali. Aí a pergunta é: de onde provém esse desejo? Aí diz: revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte. Quer dizer, ele desejou aquele local, mas depois que morre, que eles estão lá, ele vê aquele local como uma coisa assim tão importante que ele pediu. Ainda tem a pergunta seguinte: essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Entenderam como é que foi? Você quer, olha, só quero que quando eu morrer me faça assim, bota naquele lugar, tererê.
E aí, quando eles desencarnam, ainda tem essas consciências? Me perdoe, mas a garganta. Aí eles responderam assim: a afeição do espírito por certos lugares, a afeição dos espíritos por certos lugares, inferioridade moral. Jesus do céu, meus irmãos, se nós temos esse sentimento, olhe, vamos trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar, porque essa coisa de querer, eu quero aqui, eu quero ali, eu quero assim, eu quero assim. Inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado. Vocês já perceberam que para o espírito elevado está tudo bem. Pouco importa as coisas daqui da terra. Os inferiores é que impõem. Eu quero isso, eu quero aquilo. Por isso que eu sempre digo assim: tudo na nossa vida, a começar pela nossa felicidade, depende do nosso grau de evolução. E a evolução só temos quando compreendemos e praticamos os ensinamentos de Jesus. Então, essa história de querer e não querer as coisas daqui da terra, vá-se embora, meu irmão. Vá para o mundo espiritual procurar outro caminho. Você está preocupado em dizer se vai ficar num pedaço de terra? Pelo amor de Deus. Pois bem, aí ele diz: não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que amam, mesmo quando os ossos já estejam separados. Certa vez uma amiga minha estava muito aperreada. Aí eu cheguei: por que é que? Não, porque os ossos de mamãe ainda não estão no cemitério junto com os ossos de papai. Aí eu disse, eu respeitei, claro, mas eu disse: minha irmã, olha, veja só, o que faz uni-los não são os ossos que estão lá embaixo, se está perto, se está longe, se está embaixo, se está em cima, não. Eles se unem espiritualmente. Mas parece que não valeu muita coisa não, o que eu falei não, porque quando ela fez a união dos ossos, aí disse pra mim: agora eu tô sossegada porque papai tá junto de mamãe. Fazer o quê, né? Não quer compreender, mas deixa pra lá. Pois bem, na pergunta seguinte, olha, essa pergunta é interessante e isso que eu vou perguntar, no que eu vou ler, acontece muito. Não é pouco não, é muito. Sabe qual é a pergunta? O espírito assiste ao seu enterro? Você acha? O espírito assiste ao seu enterro? Kardec perguntou, os espíritos disseram assim: muito frequentemente assiste. Assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa se ainda está perturbado. Veja que coisa interessante. Ele fica ali, sabe, tá vendo tudo, mas não tá compreendendo o que está acontecendo. E você sabe por que ele não está compreendendo? Meu irmão Claudivan tá sabendo, tá? Meu irmão, você tá sabendo que ele está compreendendo, não tá? Porque ele está lá do jeito que ele era quando estava aqui na Terra. Oi, mas e o corpo não está ali, dentro do ataúde? Aí é que ele não compreende mesmo. Meu irmão, o nosso espírito é vestido dentro de um corpo perispiritual, semelhante a esse corpo material. Beleza, né não? É tanto que quando a gente perde o corpo físico, a gente se vê do mesmo jeito que era por causa do perispírito. Pois bem, então frequentemente os espíritos, né, eles se veem. Quando meu pai desencarnou, alguns amigos, irmãos espíritas já sabem disso. Quando meu pai, não, minha mãe desencarnou, ela foi primeiro, foi num dia que ia haver uma reunião mediúnica
aqui no Jesus Fonte de Luz, quando era aqui na Rua Augusta. Aí um dos médicos que trabalha lá no centro passou. Aliás, não foi a morte da minha mãe, desculpem, foi a morte do meu pai mesmo. Aí passou e disse assim, quando chegou lá, falou para uma pessoa, meu irmão, eu acho que a mãe de Norma faleceu. Ela já tinha falecido há muito tempo. Nesse dia era ele que tinha falecido. Aí ele chegou e disse assim, porque eu vi ele em pé, num caixão, assim, na sala da casa dela. Agora tinha 2 enfermeiros com ele. Eu acho que esse irmão não tinha estudado ainda nessa parte do espiritismo, ainda não. Tinha 2 irmãos assim de branco junto dele, que eu deduzi que era enfermeiro, claro. Então o que estava acontecendo ali? O corpo do meu pai, no ataúde, ele estava ali presenciando e os 2 irmãos ajudando ele. Eu não tenho muita preocupação não, porque como ele era espírita, ele talvez estivesse ali presenciando tudo, mas já sabendo que já não estava mais no corpo físico. Pois bem, isso acontece sempre. É por isso que é bom conhecer a doutrina espírita, sim. Porque a dica já foi dada há muitos anos. Você falou muito com as pessoas, ninguém olhou para você, ninguém lhe respondeu. Você começa vendo pessoas que já você sabe que já está do outro lado, pronto. Diga para você mesmo, também já estou aqui, estou fora da terra agora. Então, a importância de conhecer a doutrina espírita. Mas, como ninguém vai chegar no mundo espiritual sozinho, nós temos os espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, os espíritos familiares, os amigos, né? Então, tem que ficar preocupada, não. Será que eu vou acertar o caminho? Vai acertar, sim. Pois bem, a gente chega lá. Então, na pergunta seguinte. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistente a seu enterro, quer dizer, ele fica feliz de olhar, ele está dentro do caixão, mas está vendo, eita, tem muita gente no meu enterro. Será que isso deixa ele feliz? Ele fica feliz com isso? O que é que vocês acham, hein? Será que quando a gente desencarnar, ele vai assim, eita, não veio ninguém, tem 2 pessoas, tem 4 pessoas me levando, não tem ninguém comigo. Será que ele fica triste? Será que se tiver uma multidão ele está feliz? Aí eles responderam assim, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os animam. Meus irmãos, veja só. Eu volto a repetir. Quando a pessoa começa a viver o mundo material, que é necessário, que é importante, mas que já começa a ter uma visão de mundo espiritual, que reconhece os valores e as riquezas. Quando a gente sabe, toma consciência de que chega aqui sem nada, materialmente falando, e vai voltar sem nada, né? Vai voltar sem nada, como fez o Alexandre o Grande, quando ele desencarnou, né? O imperador Alexandre o Grande, foi que ele pediu quando ele fizesse, botasse ele no ataúde e fizesse, que colocasse as mãos dele para o lado de fora, quer dizer, fizesse 2 buraquinhos no ataúde e que as mãos vão do lado de fora. Ele querendo dizer que não está levando nada. O imperador não estava levando nada, porque realmente nada a gente leva. As coisas daqui, nada, absolutamente nada a gente leva. Mas a gente pode chegar lá também, muito rico de bens materiais. O homem mais rico de bens materiais é aquele mais humilde, é aquele que tem sentimento de humildade, é aquele que aprendeu a amar, a perdoar, a tolerar, dentro da compreensão, dentro de um entendimento. Isso é que é importante. Isso é riqueza. Ora, você disse isso comigo, realmente eu não mereço isso não, mas se você disse, tudo bem. Não vou discutir, não vou ficar com raiva de você, não vou ter por você sentimento de vingança. Meus amados, meus irmãos, é isso que pesa para todos nós.
E nós temos uma responsabilidade muito grande com a gente, com tudo isso que a gente está aprendendo. Veja como a gente vai ficar triste se a gente não começar a trabalhar nessa reforma interior. Ser mais tolerante com as pessoas. Tudo você critica, tudo você diz que está errado. Uma pessoa não pode ter um desvio de conduta que a gente já está em cima maltratando. Tem uma mania de sentimento de inveja, de condenar, de julgar. Isso tudo são venenos para a nossa alma. Mas você que respeita aquelas criaturas, até aquelas que andam nos caminhos desvirtuados, quem somos nós para fazer julgamento? Quem sabe se nós já fizemos pior do que essa criatura está fazendo? E será que estamos também livres de um dia não cometer esse mesmo erro? Então, prezados amigos, meus irmãos, vamos trabalhar conosco. Espírita não quer dizer, como hoje eu estava até conversando com meus familiares, que para mim é a maior riqueza que a gente tem aqui na Terra, tirando a doutrina espírita, é a família. E aqueles que são famílias ligados pelo laço do coração. Então, eu estava conversando com eles. Nós estávamos conversando sobre a importância do nosso crescimento, do melhoramento, de desenvolver a resiliência. Nossa família não é perfeita, não. Todos nós temos os nossos defeitos, mas temos que ser tolerantes, trabalhar com isso. Porque a grande sociedade, para a gente ser um bom cidadão lá fora, a gente tem que ser bom em casa. A gente tem que ser tolerante em casa, depois na rua. É o primeiro exercício. É a primeira família. Então, prezados irmãos, quando estivermos aqui, vamos valorizar nossa família, nossos amigos. Vamos respeitar o comportamento de cada um. Vamos pedir a Deus por ele. Vamos fazer um silêncio interior, para que a gente também possa ser perdoado por Deus, as nossas falhas. Então, quando amanhã, por exemplo, que é o dia de comemoração dos mortos, muitas vezes, você não valorizou muitas vezes o pai, a mãe, uma pessoa que esperava tanto de você, e você muitas vezes não valorizou, mas quando é amanhã vai procurar ele no cemitério. O Espiritismo nos ensina a não procurar os nossos irmãos que antecederam a nós na vida espiritual, não procurar nos túmulos vazios. Nos túmulos vazios, que eles não estão ali, não. Eles estão ligados a nós pelo pensamento, pelo coração. Faça a sua prece, rogue a Deus por eles, peça por todos aqueles que são abandonados até no mundo espiritual. Faça isso, ou façamos isso. E para encerrar, que já são 8h15, a última pergunta. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Esse é um problema seríssimo. Os espíritos, aí está toda a família reunida ali, toda a família reunida, na divisão dos bens materiais, aí muitas vezes o pau canta. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros. Os irmãos dizem assim: quase sempre Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que ele fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a cobiça
dos que partilham seus despojos, o esclarece sobre os seus sentimentos, mas sua vez virá. Veja só, às vezes os pais se preocupam em deixar uma casa para o filho, um carro, terreno, bens materiais, a educação da escola, da faculdade, que é muito importante, mas percebam uma coisa, deixar bens sem deixar riqueza espirituais, o sofrimento para essa entidade que desencarnou e ver os filhos se rasgando por causa dos bens, é um sofrimento terrível. Por isso que, em primeiro lugar, é como diz às vezes assim, os pais ensinam os filhos a ser advogado, a ser médico, a ser juiz, a ser gari, a ser qualquer profissão. Mas muitas vezes não ensina o filho a ser feliz. Porque às vezes ele consegue ser tudo isso, mas no final ele não é feliz. Notem que o conhecimento da intelectualidade é muito importante. Porém, se nós não tivermos um conhecimento da valorização que esses bens, que esses títulos têm, essas criaturas vão ser profissionais infelizes, sofridos e vazios por dentro. É preciso que a gente, os pais principalmente, ensine a seus filhos a valorizar aquilo que ele tem, que nada se acha na rua nem dá de graça. Uma coisa que eu fiz com muita honra, que eu gosto de valorizar, você diz, mas você fala muito do seu pai e da sua mãe. Falo porque foi ele que me ensinou a ser um pouquinho melhor aqui na terra, com exemplo de honestidade, de humildade, paciência, amor. Eu tenho que falar nessas criaturas, essas duas criaturas. E ainda falo numa tia que eu tenho, que foi uma segunda mãe para mim. Aquela tia que chega e diz assim, vem cá, minha filha, olha, não faça isso não, isso aqui não dá certo, você está crescendo, tal. Você acha que eu vou lembrar dessas três criaturas só no dia 2 de novembro? E quando meu pai desencarnou, eu fui no cartório, ele deixou bens, eu disse material não, mas moral e espiritual muitos. Até a dona do cartório disse, minha filha, isso aqui é importante. E graças a Deus, todos nós estamos amparados, mas não temos fortuna material. Mas se nós somos melhores, não é porque eles não ensinaram, é porque a gente não obedeceu. Mas educação, sentimento de amor, de respeito, eles ensinaram. Então, prezados irmãos, se tem bens, que também não é condenável de forma alguma, dividam, faça logo tudo direitinho, para depois a gente não estar sofrendo no mundo espiritual, vendo os filhos se degladiando um com o outro. E veja só que sofrimento. É horrível, não é não? Pois bem, eita, ainda tem a última, não é aquela que eu disse não. Pois bem, e na 329. O respeito instintivo que o homem em todos os tempos e entre todos os povos testemunha pelos mortos é um efeito da intuição que tem da existência futura. Quando uma pessoa morre, que está ali, seu corpo, não existe um respeito ali, existe um respeito, já notou? Às vezes é uma pessoa até que não foi essas coisas todas não, mas de qualquer forma a gente tem um certo respeito, é isso que a pergunta está dizendo. Por que é que a gente tem um certo respeito por ele? Ali não tem mais nada, mas por que a gente está respeitando aquilo ali? Aquele corpo inerte, que nada para mais nada serve. Os espíritos sabiamente disseram, é a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. O corpo está ali,
mas o espírito já está fora. Então a gente respeita a vida espiritual. É isso, meus amados irmãos. Vamos trabalhar, vamos fazer o grande esforço, o santo sacrifício de nos mudar, que a gente sabe que depois de tantas encarnações, de erros, de coisas erradas que a gente fez, para mudar é preciso vontade. Nada na vida se faz sem vontade. Nada. Até aquelas pessoas que dizem assim, eu só queria deixar de fazer isso, eu só queria deixar de fumar, eu só queria deixar de beber. Deixa. É porque não tem vontade firme. Não tem. Mas a gente deve procurar fazer esse santo sacrifício para a nossa paz, para a nossa felicidade, o sacrifício da transformação moral. Entender melhor, ser mais caridoso, né? Ser mais amável. Isso aí eu toco para mim mesmo, não estou dizendo só para vocês não. Ser mais amável, sabe? Não querer ser a palmatória do mundo. Só você ter razão, só você sabe da verdade. Não, não é isso não. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina não. Então, vamos conhecer, porque já disse Jesus, o conhecimento liberta o homem, a criatura. O conhecimento liberta. Nós somos livres quando conhecemos e presos e amarrados quando ainda somos ignorantes nas questões espirituais. E neste momento, eu vou encerrando esse nosso encontro amigo e fraterno, agradecendo a vocês por ter vibrado comigo nesta noite, por ter me ajudado a estar aqui, trabalhando, meus irmãos, com sacrifício. Ninguém é dono da verdade nem da compreensão, mas quando a gente quer, a gente consegue. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos agradecer ao Pai de Misericórdia por esses momentos de paz, de luz, de amor, né, que tanto bem faz a nós. São momentos... Elevemos os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, neste momento te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade feliz de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, procurando entender a Tua mensagem de paz e de luz. Oh Deus de misericórdia, abençoa cada irmão aí dentro da sua casa, onde ele estiver. Derrama sobre eles a paz, a saúde, a união, a serenidade, Senhor. Ajuda todos nós a compreender os teus ensinamentos. Dai-nos a fortaleza, Senhor, para enfrentar as adversidades da vida. Jesus amado, luz do mundo, muito obrigada, Senhor, por tantas vezes que estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua presença, rogando a Tua misericórdia, pedindo a Tua ajuda, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos sofredores da terra, aquelas criaturas que se encontram, Senhor, nos hospitais, nas suas casas, doentes. Dai o repouso a ele, meu mestre. Aqueles irmãos que estão partindo para o outro lado da vida, que eles possam ser recambiados e conduzidos às colônias para lá,
se encontrarem e trabalhar, Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão aflitos, aquelas mães que estão sofrendo muitas vezes com os filhos drogados. Ó Jesus, ó Maria de Nazaré, tende compaixão de nós, criaturas ainda tão imperfeitas, mas já estamos felizes, porque já estamos enxergando um pouco de luz, Senhora. A luz que foi trazida pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, Mãe de Misericórdia, nós te pedimos pelos nossos irmãozinhos que ainda não se encontraram, que eles possam ter paz e ter luz. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter uma noite maravilhosa, um desprendimento tranquilo para ir em busca do trabalho, do estudo, quando a gente dormir, e que possamos ter um início de semana com força, com vontade de servir, de ajudar. Muita paz, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e um beijo no coração de todos vocês. Até breve.